125 anos de cinema para maratonar na despedida de 2020. Olá, galera! Está entrando no ar o Momento Cinema, se despedindo de 2020. Sou eu, Fábio Guimarães, e hoje a gente vai celebrar esses 125 anos de cinema, perpassando um pouquinho da história da sétima arte, mas antes eu tenho que fazer duas coisas aqui bem rápidas, né? Primeiro, eu quero mais uma vez transpassar o meu sentimento de empatia nesse ano, talvez dos mais difíceis da nossa história recente da humanidade. Então, a minha empatia a todos vocês que passaram por momentos difíceis esse ano, não só na questão da pandemia, mas na questão dos empregos, na questão de sustentar as suas famílias, né? É realmente algo muito difícil que a gente está passando. E claro, nessa questão dessa doença terrível, das pessoas doentes, dos profissionais de saúde, quem sabe aí colocando fonezinho de ouvido, escutando podcast às vezes, minha palavra sempre de empatia. E para as famílias que estão passando por dificuldades, pelas perdas, que a gente possa sempre transpassar empatia. E no final do programa eu vou rapidinho voltar a falar disso, tá? E claro, eu tenho que agradecer muito a todo mundo que deu voz ao Momento Cinema nesse ano. Eu consegui fazer alguns episódios ensaio, que era algo que eu queria fazer há muito tempo. Eu não sei aí nos anos que virão como eu vou conseguir me organizar para isso, mas aqui em casa esse ano eu consegui me organizar um pouco para fazer alguns desses episódios que eu queria muito fazer. Então, muito obrigado a todos vocês que deram voz ao Momento Cinema desse ano. Eu tenho que agradecer a minha esposa companheira, que cuida muito do meu Instagram, que é uma pessoa incrível, né, uma companheira de vida. E meu filho, maravilhoso, né? Sempre tudo para ele, tá bom? Muito obrigado a todos vocês, tá? Porque vocês fizeram realmente desse ano um ano especial aqui para o Momento Cinema. No dia 28 de dezembro de 1895, os irmãos Louis e Auguste Lumière, perdão meu francês, no Cave de Boulevard de Capucines, em Paris, fizeram a primeira apresentação do que seria futuramente a sétima arte. O cinema nascia ainda como uma experiência científica para esses dois irmãos e nasceu ali a cinemática, né? Uma ciência de movimento de imagens que chocou o mundo pela sua magia. Hoje há muitas falas de que a primeira exibição do primeiro filme chamado Chegada do Trem à Estação, né, famosíssimo no mundo inteiro, que esse não foi o primeiro filme, de fato, produzido pelos irmãos Lumière, e sim os trabalhadores saindo da fábrica Lumière, que teria sido a primeira gravação. Isso não importa nem um pouco, importa que os dois trouxeram ao mundo aí esse movimento, primeiro científico, que depois se transformaria em cinema. O que é interessante aqui, o que todo mundo fala desse vídeo dos trabalhadores saindo da fábrica Lumière, é que ninguém olha para a câmera, então teria sido algo ensaiado. Há várias teorias aí artísticas sobre esse início do cinema. Mas o mais importante é que nesse ano de 2020 completamos 125 anos dessa arte tão incrível da nossa humanidade. Muito bem, minha gente. Então, hoje eu quero trazer para vocês um pouquinho do perpassar da história do cinema com uma maratona muito especial. Se você, por acaso, é assinante dos canais Telecine, essa maratona vai ser um pouquinho mais fácil. Mas se você não é, anote aí direitinho para que depois você procure aí nos serviços de streaming, enfim. Por que eu estou falando isso? A Rede Telecine montou um festival online, 125 anos de cinema, dividido em várias categorias, tá?
E tá muito interessante mesmo, vale a pena. Há nomes aqui de filmes que eu nunca vi em streaming, então assim, vale a pena. No Telecine Cult, todo dia à noite e algumas transmissões durante o dia também, há alguns desses filmes que fazem parte desse festival muito especial. Vale muito a pena, tá? Eu tô curtindo bastante. Bom, eu vou apresentar para vocês como esse festival está organizado no serviço de streaming Telecine Play. Se você tiver, vale a pena. Mas mais uma vez, se não for assinante, anote os nomes dos filmes que depois você vai procurar ou então pesquisar e vai valer a pena, tá? A primeira categoria que o Telecine Play traz pra gente é o que eles chamam de pioneiras do cinema. São alguns curtas, alguns média-metragens de 50 a 60 minutos que realmente são bem do início do século XX, ali primeira década do século XX, ainda com o cinema ainda se organizando, ainda de uma maneira bastante teatral, alguns já fazendo experimentações mais narrativas. A gente vai ter, por exemplo, como destaque aqui, já Chaplin, né? Com o filme Carlitos no Hotel de 1914. Enfim, tem outros nomes aqui muito interessantes, tá? Mas eu quero mesmo começar destacando a segunda categoria que aparece no Telecine Play desse festival, que é a categoria Primeiro Cinema. Aqui sim a gente já tem alguns filmes muito importantes para a história do cinema. Só para colocar, se vocês entrarem nas categorias no serviço de streaming, vocês vão ter um pouquinho da explicação dessa categoria, porque, por exemplo, daqui a pouco a gente vai ver algumas escolas de cinema e há algumas explicações aí dessas escolas, então é bem interessante, tá? Bom, dessa categoria Primeiro Cinema, eu vou destacar um documentário recente de 2017, tá? Do diretor Thierry Frémaux, que é o Lumière, a Aventura Começa, que é exatamente a história de como aí os irmãos Lumière começaram a pensar nesse projeto científico, na verdade, que vai se tornar o cinema muito interessante, vale a pena assistir, tá? Mas eu tenho que destacar o Viagem à Lua, filme de 1902 do grande Georges Méliès. Georges Méliès é um dos caras mais importantes da história do cinema porque ele foi o primeiro a pensar o cinema como uma arte narrativa. Ele olhou para o cinema e falou assim, opa, aqui dá para a gente contar história, né? E é o que ele fez, né? Ainda num formato muito teatralizado, né? Mas já percebendo a importância dos cortes para fazer magia no cinema. Ele era um mágico, ele era um ilusionista, né? Então ele conseguiu perceber que se eu cortar dali e voltar para cá, eu tiro um homem de lugar, coloco do outro e fiz com que esse homem desaparecesse. Foi o primeiro pensador disso no cinema, e Viagem à Lua é um clássico, né? Desses cientistas que vão à Lua, são capturados por homens-lua, enfim, é uma grande ironia também, né? Vale muito a pena, um curta de 16 minutos que é parte da história do cinema, não tem como você não assistir, tá? Você vai ter, por exemplo, o filme Asas, que eu já falei aqui, primeiro vencedor do Oscar de melhor filme, mas eu tenho que destacar também, para a gente terminar essa categoria, esse primeiro elemento categórico aqui destacado, O Martírio de Joana d'Arc, filme de 1928 do Carl Theodor Dreyer, com talvez a melhor interpretação feminina de todos os tempos, junto ali com a escolha de Sofia da Meryl Streep, que é com a atriz Maria Falconetti fazendo a Joana d'Arc. Minha gente, é algo absurdo, é um filme que é difícil, é um filme que foca o tempo todo no rosto dela, exatamente para expressar essa interpretação, e é algo que entra na sua pele, é uma coisa impressionante, tá? Não é um filme longo, vale a pena vocês assistirem. É um filme difícil por ser muito antigo, mas é um clássico do cinema, tá? É uma dica imperdível aí para quem está estudando, principalmente atuação. Bom, depois aqui a gente vai ter a categoria A Montagem Soviética. Muito bem, gente. O que foi a montagem soviética em pouquíssimas palavras, tá? Principalmente Vertov e Eisenstein, eles vão entender que o cinema ele precisa passar uma ideia. Não só, na verdade, uma ideia.
ele precisa passar sentimentos, ele precisa passar um significado. E eles entendem que é interessante fazer algumas digressões nos filmes para que o público compreenda. Então, a montagem soviética, na verdade, foi uma série de quebras narrativas com inserção de outras imagens que não necessariamente têm a ver com o que a narrativa está mostrando para evidenciar um significado. Então, imaginem vocês que ele está focando num diálogo, né, numa discussão entre duas pessoas, e ele corta para um rosto de uma senhora, por exemplo, numa dor absurda, né? Então, o que eles estão fazendo aqui é mostrando que aquela discussão está causando dor em outras pessoas, né? Por exemplo, tá? Então, é um corte às vezes com imagens que não tem o menor sentido naquele momento, né? Por exemplo, tem um corte muito famoso do matadouro de porcos, né? Com a expressão de opressão, numa cena de opressão, para mostrar que é o mesmo sentimento, né? Um matadouro de animais é o mesmo sentimento das pessoas serem oprimidas. Enfim, é uma sucessão de imagens que aparentemente podem não ter nada a ver com o filme, mas que estão expressando algum significado. Eu não vou ficar explicando todos assim de forma muito longa não, porque esse aqui merecia um pouquinho de explicação. Por quê? Porque ele foi essencial para que a gente tivesse expressões de significado no cinema, né? Principalmente, como eu falei, com Vertov, e aqui a gente tem esse filme que é um absurdo na história do cinema, Um Homem com uma Câmera, tá? É um documentário em que ele vai mostrar a rua, né? Ele vai mostrar a cidade com um olhar diferenciado. É, claro, um pouquinho surrealista, um pouquinho dadaísta, tá? Mas é história do cinema, tem que ser visto, tá? E a gente vai ter uma aula dessa montagem soviética, tá? E, claro, aqui tem outros. A Greve, por exemplo, importantíssimo, do Eisenstein, mas principalmente Outubro é um marco na história do cinema, tá? Filme de 1927 do Sergei Eisenstein, que foi o pai disso tudo, junto com o Grigory Alexandrov. Aqui, na verdade, Outubro é a história da Revolução Russa de 1917, tá? Um filme que vai exatamente celebrar os 10 anos, né? Um filme de 1927 vai celebrar os 10 anos da Revolução Russa, mas a questão aqui é realmente os entrecortes da montagem soviética e principalmente com das maiores cenas da história do cinema, que é a escadaria de Odessa, Odessa, enfim, que é um absurdo como os caras conseguiram fazer isso em 1927, expressando toda a dor da injúria social, já fazendo uma crítica social forte. Enfim, é para ser apreciado, né? É para você olhar e falar assim, nossa, como os caras conseguiram fazer isso e como isso foi importante, né, na história do cinema. Isso é um ponto importante. Você olha e fala assim, Fábio, eu já vi tantos outros filmes que fizeram até talvez elementos melhores que esses, né? Ok, até compreendo o que você está falando, mas a gente tem que pensar que foram esses caras que começaram a pensar nisso, né? E a gente deve a eles hoje, né, esse início de pensamento. É a grande questão. Enfim, gente, a montagem soviética é história do cinema, tá? Tem que ser estudado. A gente vai ter o impressionismo francês, que vai trazer um pouco do lirismo para o cinema, tá? Um lirismo misturado com questões sociais, né? É um jogo de movimento de câmeras. A câmera vai ser pensada aqui como elemento de significado. Aqui tem vários filmes, mas principalmente Napoleão, de 1927, do Abel Gance, tá? Que vai contar um pouquinho da história de Napoleão com essa questão. E vocês estão vendo aqui a importância dos figurinos, da maquiagem, para expressar esse lirismo aí do impressionismo francês. Também história do cinema que vale a pena todo mundo curtir, tá? A gente vai ter algum cinema surrealista aqui, principalmente de Louis Buñuel, né, o grande nome do cinema surrealista, né? Eu vou destacar aqui O Fantasma da Liberdade, já um filme de 1974, mas uma comédia, né? Aliás,
para muitos, todo cinema surrealista é uma comédia. É um filme episódico, tá? Tem várias histórias ali diferentes, independentes, mas todas com esse tom completamente fora da realidade nonsense, como era a questão do Luiz Buñuel. E a questão aqui é você buscar esses significados. Eu gosto do cinema surrealista por isso, porque assim, tudo tem um significado. Então, assim, cara, por que isso tem a ver com isso? E aí você vai buscando. E o Fantasma da Liberdade é então, que exatamente por ser episódico, você consegue fazer isso de forma até mais tranquila, tá? Quer dizer, mais tranquila é difícil dizer isso, mas vale a pena. E aí a gente entra em algo que eu adoro, que é a Era de Ouro de Hollywood, essa categoria que o serviço traz. E tem filmes aqui absolutamente incríveis, tá? Mas eu vou destacar aqui alguns que aí vão falar um pouquinho mais ao meu coração. Vejam, primeiro eu vou destacar os 10 Mandamentos, filme de 1956. E por que ele fala meu coração? Não é só pela questão religiosa, nem é por isso. O filme vai tratar da história da vida de Moisés, né? Com Charlton Heston, filme de 1956 do Cecil B. DeMille, um dos grandes nomes dessa era de ouro de Hollywood, mas é aquele filme de cinema estúdio, né? Das grandes produções hollywoodianas, você vê a artificialidade dos cenários, eu acho isso fantástico, né? Dessa criação teatral que o cinema faz com o cenário, com, né, o jogo de luzes, enfim, eu acho absolutamente incrível esses grandes cenários hollywoodianos, e os 10 Mandamentos, sem dúvida, tem essa expressão aqui muito forte, tá? Eu também quero destacar esse filme que eu absolutamente adoro, que é o Se Meu Apartamento Falasse, filme de 1960, do grande Billy Wilder, para mim, dos grandes nomes, não só da direção, como da ligação roteiro-direção, tá? Filme com o Jack Lemmon e a Shirley MacLaine novinha, né? E aqui a história, né, desse homem que cede seu apartamento para os seus superiores de empresa para que eles tenham casos, né, com outras mulheres, até que um desses casos é a da pessoa que, né, o personagem do Jack Lemmon, que ele se apaixona, que é a personagem da Shirley MacLaine. E aí eles vão ter uma relação bastante interessante aí. O filme é divertidíssimo, tem momentos também bastante dramáticos, mas é uma delícia, vale a pena ser visto, vencedor do Oscar de melhor filme. A gente vai ter Amor, Sublime Amor, filme de 1961 do diretor Robert Wise, adaptação de Romeu e Julieta de Shakespeare, né? Jets e Sharks, as gangues rivais, o romance proibido entre Tony e Maria, com América, musical vistoso, Rita Moreno vencendo o Oscar de atriz coadjuvante, né? Cores incríveis, enfim, um musical histórico aqui, vencedor também do Oscar de melhor filme. Mas eu tenho que terminar essa parte da era clássica de Hollywood com esse filme, 12 Homens e uma Sentença, filme de 1957 do grande diretor Sidney Lumet, para muitos o homem que melhor conseguiu transpassar Nova York e os ideais de sua época. Tá? É realmente incrível essa história aqui, que é uma peça de teatro, né? Desses homens discutindo a questão de uma sentença dada a um rapaz afrodescendente a um crime. E vejam, é a discussão desses homens sobre a sentença desse caso, com Henry Fonda, talvez a melhor interpretação de sua carreira. É um roteiro absolutamente incrível, é um filme que te prende, é impressionante o que esse filme faz, e ainda vai discutir toda a questão étnico-racial americana, também um tema tão caro aos dias de hoje. É um absurdo esse filme, tem que ser visto, tá? Muito bem, gente. Vamos então para a próxima categoria que a gente tem, que é o filme noir. O filme noir, gente, para muitos é um gênero, para muitos é só um tipo de filmagem, enfim, é uma forma de fazer cinema
com muito jogo de luz sombreado, algo advindo do expressionismo alemão, né? Então é uma forma que vai trazer o cinema para algo mais sombrio, e claro que esse algo sombrio com algum significado. Muitos desses filmes, a maioria, filmes de crime, de detetive, de investigação, com tramas mais complexas, né? No sentido de conspirações, etc., que vai ter tudo a ver com esse tipo de fotografia. Mas eu vou destacar de todos esses filmes o filme Crepúsculo dos Deuses, filme de 1950, também do diretor Billy Wilder, a história dessa atriz em decadência, Norma Desmond, que é o primeiro filme, não é o primeiro filme metalinguístico, mas é o primeiro filme que vai chamar a atenção sendo metalinguístico na história do cinema. É uma construção incrível, o roteiro é perfeito, e é a relação dela com um jovem roteirista, né, que é o que acontece muito em Hollywood, enfim, e a interpretação da grande Gloria Swanson é algo absurdo, né? É algo que tá na história do cinema. É absolutamente imperdível e tem um final memorável. Além disso, o roteiro é incrível porque você já sabe no início o que vai acontecer, e é o que te prende a chegar como tudo chegou até esse caminho. É incrível, tá? Te prende do início ao fim. Muito bem. Aqui a gente tem outros tantos grandes filmes, mas é claro que eu tenho que destacar A Marca da Maldade, tá? Filme de 1958 de um dos maiores diretores de todos os tempos, Orson Welles. Esse filme que vai contar a história, né, dessa investigação que vai trazer à tona uma discussão étnica, né, no sentido da relação entre os americanos e latinos, né, de um carro que explode na fronteira com o México, e aí a gente vai ter o embate, né, do policial mexicano Ramon Vargas e o detetive americano Hank Quillen, vivido pelo Orson Welles, e esse detetive americano extremamente corrupto, enfim. Tá? A questão da Marca da Maldade é que o início do filme tem, para muitos, a melhor sequência de todos os tempos do cinema. É uma sequência feita em plano sequência, né, e é realmente uma aula de cinema, como orquestrar uma cena num estúdio para que a gente possa ter um plano sequência. É uma aula de cinema. O início do filme A Marca da Maldade é um dos melhores filmes de todos os tempos, certo? Muito bem, gente, tá aí o filme no ar. Tem outros aqui, vocês vão poder, enfim, viver. Gente, não sou um expert na próxima categoria, de longe, né, que é a categoria do terror, tá? Não sou um expert mesmo, tá? Mas aqui eu vou destacar rapidinho, né, Carrie a Estranha, filme de 1976 do Brian De Palma, que vai trazer Sissy Spacek, né, numa grande interpretação, ela que tem todo um embate com a sua mãe, que é uma extremista religiosa, e ela que vai ter poderes sobrenaturais. Aqui você tem outros grandes filmes, para quem é fã, enfim, tem Cemitério Maldito, né, tem Um Bebê de Rosemary, mas eu tenho que terminar, claro, essa sessão com O Iluminado, filme de 1980, né? Para muitos o melhor diretor de todos os tempos, Stanley Kubrick, filme que vai contar a história desse escritor vivido pelo Jack Nicholson, que vai com sua família passar uma temporada num hotel vazio para que ele possa escrever e ganhar um pouco de dinheiro tomando conta do hotel, e o filho que tem um pouquinho de poderes sobrenaturais, vai trazer à tona, não o filho, mas o hotel vai trazer à tona o seu passado fantasmagórico e enlouquecer o personagem do Jack Nicholson. Bom, Iluminado é icônico, né? Baseado na obra do Stephen King, enfim, é um dos grandes filmes, né, do cinema, a gente sabe disso, certo? Galera, vocês vão ter uma sessão de westerns e do western spaghetti. Aqui só para salientar, Sete Homens e um Destino, filme de 1960 do diretor John Sturges,
que é uma releitura de Os Sete Samurais do Kurosawa, né, em forma de western, com algumas adaptações, mas enfim, filme que tem Yul Brynner, tem Steve McQueen, para quem gosta de faroeste, é clássico, imperdível, né, não tem como, do embate clássico de bandidos e mocinhos, né? Agora, né, o western mesmo é o western spaghetti que a gente tem aqui na outra categoria. A gente vai ter 2 filmes da trilogia aqui do Sérgio Leone, né, do Justiceiro, o Por Uns Dólares a Mais, o segundo filme, e o Três Homens em Conflito, que eu coloquei no programa de trilhas sonoras, que é realmente incrível, né? Filme com, claro, Clint Eastwood, né, fazendo essa evidência maior. Mas eu tenho que destacar Era Uma Vez no Oeste, filme de 1968, né, claro, do Sérgio Leone, que já vai misturar um pouco do faroeste com um pouco da... Não é da questão da cidade, não é isso, mas desse embate que a gente tem com a cultura americana, né? É um filme que vai evidenciar um pouco mais os elementos artísticos do cinema, principalmente a fotografia, enfim, não deixa de ser o embate bandido e mocinho, né, a gangue do Henry Fonda, tentando defender, né, a honra da donzela, né, da Brett, que é a viúva. Enfim, é uma obra de arte ímpar para quem curte aí o western spaghetti, tá? A gente vai ter algumas escolas importantíssimas do cinema, né? O neorrealismo italiano, nessa categoria muito importante na história do cinema, que vai trazer a evidenciar os problemas sociais do pós-guerra, aqui trazendo os takes externos mais para uma visão do público, exatamente por uma questão de economizar para fazer cinema. A gente vai ter a evidência do externo, trazendo à tona os problemas sociais, e claro, do neorrealismo italiano. A gente tem que falar de Vittorio De Sica, né, com seu filme Ladrões de Bicicleta, de 1948, que é a história, né, do trabalhador, né, do grande personagem Antonio Ricci, mostrando para o seu filho, né, tentando salvar a sua família, buscando um novo emprego, e para isso ele precisa da sua bicicleta, que é roubada, e ele vai tentar recuperar a sua bicicleta. É um soco no estômago esse filme, tá? Importantíssimo para a história do cinema no neorrealismo italiano. A gente vai ter a Nouvelle Vague, né? A Nouvelle Vague também outro movimento essencial da história do cinema, que também vai evidenciar a questão dos takes exteriores, também vai falar de questões sociais, mas a grande questão da Nouvelle Vague é a subversão, né? Pela primeira vez, temas polêmicos vão ser tratados, questões de sexualidade, questões de anti-heroísmo, questões de vícios, enfim. E aqui nem com tom moralista ou antimoralista, simplesmente a expressão de que esses elementos, de que essas coisas existem, que esses elementos existem e que eles precisam ser discutidos na sociedade. Enfim, é um movimento absolutamente importante da história do cinema. Aqui destacar Os Incompreendidos, do grande diretor François Truffaut, de filme de 1959, a que eu tive a honra de assistir no cinema, no Festival Varilux do cinema francês, alguns anos atrás, que realmente é incrível a gente assistir no cinema, que é a história aqui do Antoine Doinel, né, esse menino, né, que é absolutamente negligenciado pela família, né, completamente esquecido, né, alienado parentalmente, que vai começar a compreender a vida através da rua, né, do que ele vê na rua, e ele vai começar a roubar, enfim, ele vai viver uma vida aí desregrada por essa alienação parental que ele vai sofrer. Para muitos, é um filme autobiográfico do próprio Truffaut. Tá. E claro que eu tenho que destacar, eu tenho que fazer isso, destacar Cleo, de 5 às 7, da grande Agni Varda, uma diretora aqui ascendendo, a gente precisa evidenciar isso. Filme de 1962, que vai trazer à tona essa história dessa mulher que está esperando um diagnóstico de câncer, e ela vai passar o dia nessa espera
espera. A angústia dessa espera é algo incrível, mas a Agni Varda vai abrir Paris para que essa mulher comece a ter elementos de reflexão da vida, né? Isso tudo no musical. É incrível, tá? É uma obra de arte ímpar que precisa ser vista. Gente, aqui tem outros tantos filmes. Julie Jim, que é um absurdo. Os Guarda-Chuvas do Amor, né? Que é um filme que vai basear La La Land, por exemplo. Enfim, tá? No Velho Vague tem outros tantos filmes aqui que não tem como não serem evidenciados. Aqui a gente vai ter a retomada do cinema brasileiro, né? E a retomada é tão importante ali, né? Nos anos 90. Todo mundo fala aí dos anos 90 que não tem valor. Meus anos 90 tem sim, né? A retomada do cinema brasileiro, né? O nosso cinema que tem uma história lindíssima, né? Com cinema novo, né? Não vamos ignorar isso. Muito pelo contrário, né? O Pagador de Promessas, pelo amor de Deus, né? Vencedor de Cannes. Mas aqui eu tenho que falar da retomada. Realmente ela é muito importante porque é o que movimenta hoje a nossa indústria, né? E num ano tão difícil que a gente teve. Claro que eu tenho que destacar nessa retomada do cinema brasileiro, Central do Brasil, filme de 1998 do grande Walter Salles, tá? Com Fernanda Montenegro indicada ao Oscar de melhor atriz, algo histórico, a história de Dora e Josué, né, na busca aí da família desse menino depois que ele fica órfão no Rio de Janeiro. É uma história lindíssima, vai marcar a miséria do Brasil com um levante de uma montagem especial, uma fotografia incrível que realmente vão condensar toda essa história. É Central do Brasil, clássico brasileiro, clássico mundial, né? Não é nem brasileiro, que precisa ser visto. E claro, para muitos, um dos grandes filmes de todos os tempos, já entra na lista de melhor filme de várias revistas cinematográficas, que é Cidade de Deus, filme de 2002, do grande Fernando Meirelles, né? Esse filme que vai contar a história do bairro Cidade de Deus e todo o crime organizado do Rio de Janeiro, que a gente tem até hoje essa persistência, né, dessa guerra interna que a gente tem na cidade do Rio de Janeiro. A questão de Cidade de Deus ser tão importante, gente, a gente precisa pausar 2 minutos aqui para falar da importância desse filme. É um filme revolucionário no cinema brasileiro por um aspecto. É o primeiro filme que tem um cuidado, uma curadoria de pós-produção que é absurdo. A montagem de Cidade de Deus, toda aquela cena da corrida para pegar aí a galinha que vai culminar no conflito, né, das duas gangues rivais, né, das duas facções rivais, é uma coisa incrível. E isso olhou para o mundo de uma forma ímpar, que o próprio mundo reverberou e falou assim: opa, é assim que a gente faz cinema realista no século XXI. Vai ser assim, tá? Então é um grande ensinamento, Cidade de Deus, para o mundo inteiro de como fazer cinema, tá? Enfim, nosso cinema brasileiro que é incrível, tá? Gente, sabe o que eu achei incrível? Aqui nesse festival online do Telecine, eles colocaram a categoria Black Exploitation, que é extremamente esquecida. É um movimento que aconteceu na década de 1970 para evidenciar os protagonistas negros que sempre foram segregados, continuam, infelizmente, a serem segregados, e muitos desses filmes são ironias, né? São sátiras dos filmes da Hollywood clássica, né? O Blácula, por exemplo, aqui, né? Mas eu tenho que destacar Coffee em Busca de Vingança, que também tem um pouco de ironia, mas é muito interessante a história da enfermeira Coffee, vivida pela Pam Grier, que vai exatamente fazer a referência do Black Exploitation com o Tarantino, né, em Jackie Brown nos anos 90, mas aqui no Coffee em Busca de Vingança é a enfermeira Coffee que vai vingar aí a morte da irmã, né, fazendo justiça com as próprias mãos. É muito interessante esse movimento, e aqui, não está aqui no festival do Telecine, mas um maior nome talvez da Black Exploitation seja o filme Shaft, né, desse policial afrodescendente que vai ter suas próprias ações para fazer justiça. É bem interessante, tá? Vale a pena você buscar. E, gente, a gente vai ter a nova Hollywood, né? Claro, aqui com O Poderoso Chefão,
né? Eu ainda vou fazer programa do Poderoso Chefão, por isso que eu não vou entrar muito nele, né? Filme, o Chefão 1 e o 2, né? Mas o 1 aqui, filme de 1972, do grande Francis Ford Coppola. A grande importância, mais uma vez, é uma importância narrativa que vai evidenciar o anti-herói como herói e trazer os elementos cinematográficos para evidenciar isso, para argumentar isso, tá? Ainda vamos falar muito de O Poderoso Chefão, tá? Mas aqui eu tenho que destacar também Operação França, filme de 1971 do William Friedkin, né? Também filme né, de filme policial com Gene Hackman, que falando de tráfico de drogas nas grandes cidades, a gente vai evidenciar esse problema mundial aqui já no início da década de 70, com uma fotografia nos 70 muito forte, né, nesse abrir das cores, que vai mostrar o caos da cidade. É realmente incrível, tá? Eu não coloquei, né, o movimento da nova Hollywood é esse movimento que vai se alimentar do neorrealismo italiano e da Nouvelle Vague para fazer nos Estados Unidos um cinema mais realista, com a exploração desses exteriores de uma maneira mais narrativa. Vale muito a pena, tá? Gente, a gente tem outras categorias. Aqui tem anos 80, que é aquela década do cinema irônico incrível, tá? Com De Volta para o Futuro, do Robert Zemeckis, de 1985. Enfim, outros tantos filmes. Eu tenho que destacar aqui, agora vou ser muito rápido, tá? O cinema americano contemporâneo, com filmes incríveis aqui, com Onde os Fracos Não Têm Vez, dos irmãos Coen, né? Filme de 2008, Sangue Negro, do Paul Thomas Anderson, filme com uma das maiores interpretações masculinas de todos os tempos, do Daniel Day-Lewis, que vai evidenciar a mistura dos problemas sociais com problemas internos e como a violência ela é algo humana e social, tá? Incrível, né? E outros tantos filmes aqui do cinema americano contemporâneo. O cinema iraniano, né, que chama muita atenção, né? Eu quero destacar esse filme incrível que eu tive a oportunidade de assistir e apreciar de uma forma incrível, que é o Cópia Fiel, um filme de 2010 do grande diretor Abbas Kiarostami, que é um caminho narrativo. Você vai assistindo ao filme, e o filme é sobre um escritor que ele está na Toscana para fazer a divulgação do seu livro, que fala sobre cópias na arte. E aí ele tá com essa personagem, que é da Juliette Binoche, né, que é uma curadora, né? E aí eles vão ter um embate incrível sobre questões da vida, só que no meio do filme eles começam a se comportar como se fossem um casal de verdade, né? É incrível, gente. É incrível. Eu fiquei assim, isso não tá acontecendo no filme. Te surpreende assim de forma perfeita, tá? É maravilhoso. A gente vai ter uma parte de cinema contemporâneo internacional. Você tem Akira, né? A animação, né? Maravilhosa, animação japonesa, né? A gente não falou do cinema asiático aqui, de 1988, né? Do grande Katsuhiro Otomo, né? Esse vai evidenciar um futuro violento, né? Enfim, é das grandes animações de todos os tempos, né? Você vai ter uma sessão de grandes diretores, e aqui vocês vão ter vários: Chaplin, Fellini, Coppola, Truffaut e, né, um dos maiores nomes da indústria de todos os tempos, e eu vou terminar aqui com ele, Alfred Hitchcock, né? A gente não pode terminar uma fala de 125 anos de cinema sem falar de Alfred Hitchcock, né? O Hitchcock, ele vai ser realmente um dos grandes diretores, para muitos o melhor de todos os tempos, porque nos seus filmes ele vai fazer o que ele quer. Ele não tem movimento, ele não se alimenta, ele se alimenta de si mesmo. Então ele conta a narrativa da maneira que ele acha que ele tem que contar, ele usa os elementos da maneira que ele acha melhor para ter significado para o público, além de roteiros
incríveis, né? É o pai do plot twist, com ironia, né? E uma ironia que vai trazer uma reflexão social. Você não é assim também? Será que você também não é assim? Né? Enfim, é um homem ímpar, né? Um grande realizador, né? Que você tem clássicos únicos, né? do Hitchcock, Marne, Confissões de uma Ladra, a Frenesi, que é super surrealista, a Trama Macabra, Psicose, né? Dos grandes filmes do Hitchcock, né? Dos mais famosos talvez, mas eu tenho que destacar alguns aqui. Tem Os Pássaros, também super famoso, Sabotador, que eu assisti há pouco tempo, muito interessante, Festim Diabólico, que é um dos melhores roteiros de todos os tempos, tá? Um filme que vai se passar também em um cenário e a disputa do entendimento sobre o que é crime e sobre o que é violência é absolutamente incrível. Janela Indiscreta, né, que é também um dos filmes mais famosos, né, ali que vai trazer à tona sobre o que é o espaço do outro, né, é muito interessante. Mas eu tenho que terminar com o filme que entrou para a maioria das listas de cinema como o melhor filme de todos os tempos, Um Corpo que Cai, filme de 1958, claro, do Hitchcock, né, que é esse... e é uma pena, né, a tradução não ficou legal, em inglês é vertigo, né, que é vertigem, né, que é exatamente essa questão, né, da vertigem do detetive John Ferguson no seu último caso, né, que acontece, eu não vou contar o filme, que acontece um fato no seu último caso e que isso vai levá-lo a caminhos de duvidar dele mesmo em várias situações. A questão é que ele vai começar a investigar um caso, né, ele vai seguir a esposa de um homem que vai contratá-lo, e, né, que é um amigo dele, de tempos antigos, só que ele vai começar a se envolver com essa mulher, e aí no meio acontece algo, eu não vou contar, o filme vira de cabeça para baixo, e aí a vertigem vai entrar em cena, e você tem um final que você fica, não pode ter acontecido isso, não é possível. Gente, é um filme, é realmente um filmaço, e principalmente como o Hitchcock usou montagem, fotografia para evidenciar a questão narrativa dos seus plot twists, que tem mais de um nesse filme. É um absurdo, além de, claro, James Stewart, né, nas grandes interpretações do cinema, precisa ser visto. Queridos, é algo incrível, eu espero que vocês curtam bastante, né? O programa ficou grande, mas é importante a gente fazer essa evidência dos 125 anos do cinema. E como eu falei, eu queria terminar o programa falando o seguinte, que a grande questão aqui de a gente terminar o ano falando disso é que o cinema tem que ser algo muito importante para esses tempos difíceis, como toda arte. É um escape. A gente precisa de momentos de escapismo para que a gente possa sobreviver, para que a gente possa respirar um pouco todas essas mazelas. Então, que o cinema possa fazer isso com todos vocês nesse novo ano que se inicia, que tenha feito em 2020, e que o Momento Cinema seja uma pequena voz de escape para que a gente possa sobreviver e a gente possa vencer mais um tempo complexo. Viva o cinema! Queridos, eu sou Fábio Guimarães e a gente se vê no cinema.